Muito boa noite a todos aqui presentes. Muito obrigada por terem vindo. Vamos dar continuidade à nossa sessão com o ponto 3.9. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente para a sua apresentação. Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite a todas e a todos. Este ponto é uma proposta de alteração ao contrato de concessão celebrado entre o município e a empresa Otistar Portugal Hotéis S.A., contrato através do qual foi concedida a exploração do palacete do Conde Dias de Garcia para fins hoteleiros. Todos têm acompanhado, creio eu, a execução da obra, que decorre a bom ritmo, e quando se fez o caderno de encargos e o concurso foi lançado, a Covid não tinha ocorrido. E estava previsto que o prazo da concessão se iniciaria a partir da data da assinatura do contrato. Sucede que o contrato é assinado já em plena situação de emergência sanitária, no decurso do Covid, e como todos sabem, o Covid suspendeu prazos em vigor, levou ao congelamento de múltiplos investimentos, de adiamento de decisões de negócio. Isto em geral, esta não foi adiada, a decisão, mas foi adiada o início da obra. E, portanto, o contrato foi assinado em outubro de 2020. Nós tínhamos a pandemia desde março. A situação pandémica foi terminada em maio de 2023 e, por seu turno, também o município só entregou o imóvel em 19 de junho de 2023. E, portanto, a proposta que vem da Câmara é no sentido de que o prazo de início da concessão, por todas estas razões, se conte a partir da data da entrega do imóvel, que foi de 19 de junho de 2023, porque, como sabem, no espaço onde hoje está a ser construído o novo edifício do hotel, estava o parque operacional da empresa municipal Águas de São João, que foi para um pavilhão arrendado pela Câmara, que está na zona industrial das Travessas. E, portanto, a Câmara, também durante a Covid, teve constrangimentos na realização dessa mudança. Como todos sabem, tivemos concentrados noutras tarefas urgentes e prioritárias. E, portanto, por esta razão, é de inteira justiça que o prazo da concessão não se conte a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em plena Covid, e que se conte a partir da entrega do imóvel. E, portanto, é essa a proposta da Câmara que nós pedimos que a Assembleia também aprove e autorize. Muito obrigada, Sr. Presidente. A proposta está posta à vossa discussão. Alguém pretende intervir? Sim. Dou a palavra ao deputado Leonardo Martins. Vem-me sempre à cabeça Gonçalo. Podia ser pior, não é? Podia ser pior. Muito obrigado. Muito boa noite, Sra. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores vereadores, caros deputados, caros sanjoanenses. Neste ponto, nós queremos recordar o início deste processo de requalificação do Palacete dos Condes. Estamos numa altura de balanços e é importante nós também fazermos este exercício. Hoje, a obra do Palacete dos Condes, do hotel que lá está a ser criado, já é visível de fora e, portanto, já conseguimos perceber o que é que ali está a ser feito e a relevância que isso pode vir a ter para a nossa cidade, em vários aspectos que queremos hoje salientar.
A recuperação do património histórico do Palacete dos Condes é muito relevante para a preservação da nossa memória histórica. E isso é um ponto muito importante. No início deste processo, talvez há 6, 7 anos, cheguei a dizer nesta Assembleia que era uma pena que a minha geração e as gerações seguintes não conhecessem o Palacete dos Condes com a dignidade que este património histórico da nossa cidade merecia. Bem, hoje isso está efetivamente a ser mudado e é um ponto de destaque. Mas é também um ponto de destaque do ponto de vista económico para a nossa cidade. Termos um hotel daquela dimensão, daquela relevância, a ocupar um edifício histórico da nossa cidade, no centro da nossa cidade, vai ter uma repercussão económica brutal. Na economia local, na criação de postos de trabalho e, naturalmente, no nosso comércio local também. E, portanto, isso é um ponto que nós queremos aqui evidenciar. E evidenciar porque isto é um investimento privado, mas que surge de uma iniciativa da Câmara Municipal. Uma iniciativa que reverteu, e bem, uma decisão que tinha sido assumida de entregar aquele imóvel à gestão de uma associação, que era um presente envenenado, porque naturalmente com aquela dimensão, com as obras que seriam necessárias para o requalificar, o imóvel não só não seria totalmente rentabilizado com todo o potencial que tem, como não haveria forma de o requalificar. E, portanto, foi uma boa decisão que esta Câmara tomou e, em boa hora, o candidatou ao programa Revive. E um ponto muito relevante é que este foi um dos primeiros 20 imóveis em todo o país a ser concessionado. O Sr. Presidente explicou, e muito bem, um ponto muito relevante. Isto foi antes da pandemia. E se a Câmara Municipal não tivesse sido diligente como foi em todo este processo, iria ter acontecido ao concurso do Palacete dos Condes o que aconteceu por este país todo. Porque a pandemia desacelerou os investimentos hoteleiros por razões óbvias. E, portanto, esta diligência que foi tida em captar este investimento brutal para a nossa cidade foi muito relevante. É um investimento importante, que traz centralidade para São João da Madeira, que recupera um património histórico e, sobretudo, vai trazer muita riqueza para o nosso território. E, portanto, tendo vindo um ponto sobre o Palacete dos Condes a esta Assembleia, era importante recordar novamente este processo, que já é longo, que está em resolução, mas que importa trazer. Porque a requalificação do Palacete dos Condes, se tem um nome e se tem um obreiro, esse nome é Jorge Sequeira. E isso tem de ficar na história da nossa cidade e deve ser reafirmado sem nenhum tipo de entrave. É a pura das realidades e, por isso, naturalmente, neste período, dar também os parabéns ao Sr. Presidente pelo seu cunho, pela visão que teve e pelo empenho, porque a nossa cidade e São João da Madeira vai mesmo ter um Palacete dos Condes requalificado e muito importante para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? Então tem a palavra o Deputado Alcino. Senhora Presidente, Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores deputados, eu não era para falar, este era um ponto relativamente pacífico, continua a ser um ponto relativamente pacífico, por nós não há problema nenhum com as datas, agora o que não podemos é estar aqui num comício político, até porque, se formos falar de investimento, é um investimento privado, foi captado pelo Sr. Presidente, sim senhora, mas é um investimento privado
E o emprego que vai atrair é de longe aquilo que descreveu aqui. Não tem nada a ver com aquilo que descreveu. Estamos a falar de um nível de emprego que, muito bem, é bom para a cidade, não há problema nenhum. Mas, por exemplo, comparado com a Lufthansa, que vem aqui para o lado, fica a anos-luz. Isso sim é um investimento de grande categoria que nós podíamos ter coisas do género. Estamos a falar de uma coisa simbólica, pequena. Isto só, o que se passou aqui é que é lamentável. Isto é que é lamentável, utilizar uma situação de uma data para fazer um comício político que fica o Sr. Presidente marcado para este investimento. Fica, sim senhora. Fica, sim senhora. É verdade, fica. Mas é preciso esclarecer as coisas. Isto é apenas um hotel. Isto não é um investimento. Isto não é um investimento que vai mudar estruturalmente a cidade. Longe. E isto é a diferença entre o PS e o PSD. E a AD. Isto é de longe uma coisa que vai marcar tanto a cidade assim. O que nós precisávamos era de coisas como a Lufthansa. Isso é que nós precisávamos. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado. Agradecer as intervenções e, em complemento à intervenção do PS, também salientar mais um ponto que foi caracterizado, mas talvez sublinhar, é que este hotel é um hotel municipal, porque estamos a falar de uma concessão. É investimento privado, é um investimento de cerca de 15 milhões de euros, muito importante para a nossa cidade, e evidentemente que nós não podemos comparar o que é incomparável. Nós temos um problema de dimensão territorial e há investimentos de larga escala para os quais São João da Madeira não tem condições territoriais para captar e, portanto, tem que haver equilíbrio nas comparações, porque nós não podemos comparar o que é incomparável. Seguramente que se nós tivéssemos um território de 150 km quadrados a comparar com 7,9, seguramente que nós teríamos captado esse e se calhar outros investimentos, mas ainda bem que esse investimento vem aqui para o pé de nós. É muito importante. Agora, nós estamos muito satisfeitos porque o Palacete estava sem solução há cerca de 30 anos, não é? E ao fim de 30 anos, nós conseguimos dar-lhe um destino importante, que traz riqueza, que traz investimento para São João da Madeira, que traz mais postos de trabalho e conseguimos também, em cooperação com as associações envolvidas, encontrar uma sede para a Universidade Sénior, muito digna, condigna e capaz, e, portanto, foi um processo complexo de articulação com as associações que resolveu vários problemas em simultâneo. E, portanto, queria também agradecer o sentido de voto que já aqui expressou, que é extremamente importante para dar também confiança aos nossos parceiros negociais nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais solicitação para intervenções, passo à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, a proposta é aprovada por maioria com o voto contra do Bloco de Esquerda. Dou a palavra ao Sr. Presidente para a apresentação do ponto seguinte, apreciação e votação da proposta de Câmara sobre o Conselho Municipal de Saúde de São João da Madeira, aprovação do regimento. Senhora Presidente, a proposta é extremamente clara, dispensar-me-ei de a reproduzir, apenas para a enquadrar no conjunto de atividades que o município tem vindo a levar a cabo na área da saúde e dizer que, em paralelo, que são conhecidas, há um conjunto vasto de iniciativas e de programas que temos feito em articulação com a OLS na área da saúde, o programa Primos nas escolas, o programa Primos nas empresas de prevenção de doenças cardiotoráxicas, o programa de saúde oral no centro de saúde, o programa de apoio à instalação e à associação Mente Movimento, que trouxe uma valência de saúde mental
para a nossa cidade, que acompanha um conjunto de utentes em regime de ambulatório, a associação que foi criada, instalada e que desenvolve a sua atividade com apoio municipal. A isto se junta também a nossa intervenção agora no Centro de Saúde e a reabilitação que estamos a fazer do edifício do Centro de Saúde. Para dar coerência a tudo isto, no quadro da Associação de Municípios, nós adjudicamos à Escola Superior de Saúde do Norte um documento que é o nosso Plano Municipal de Saúde, não é? E, portanto, esse plano está a ser ultimado e depois, para completar, digamos, todo este ciclo de iniciativas municipais na área da saúde, era necessário constituir, portanto, o Conselho Municipal de Saúde, que será, digamos, o guardião depois desse Plano Municipal de Saúde, ou da Estratégia Local de Saúde, e irá, digamos, dar, enfim, consistência, continuidade, acompanhamento e coordenação a todas estas políticas. Obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir em relação a este ponto? Não? Podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do Partido Comunista. Tem a palavra a deputada Rita. Nós estivemos e estamos contra a transferência de competências nesta área. No entanto, sabemos que a lei obriga à criação deste Conselho Municipal da Saúde e à aprovação do seu regimento e foi por isso que nos abstivemos. Na nossa opinião, e acho que é a opinião de todos, a universalidade da saúde é um direito consagrado na Constituição e um dos seus princípios fundamentais. Todos têm direito ao acesso aos cuidados de saúde. O Serviço Nacional de Saúde é universal e deve assentar em princípios de equidade. Quanto a nós, esta municipalização da saúde compromete essa universalidade e pode promover desigualdades, nomeadamente entre municípios. Para além disso, para além de poder estar à mercê de critérios locais em vez de critérios técnicos, no que diz respeito à definição de estratégias, entendemos que o direito à saúde, o direito aos cuidados de saúde, não pode depender do sítio onde moramos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, entramos no ponto seguinte, apreciação e votação do relatório da Comissão Municipal para acompanhamento da questão do bem-estar animal. E eu convido a Sra. Presidente desta Comissão a fazer a apresentação do relatório. Boa noite a todas e a todos. E vou então fazer a apresentação do relatório da Comissão Municipal para o acompanhamento da questão do bem-estar animal em São João da Madeira. Esta comissão foi aprovada na sessão da Assembleia Municipal em 2022, só agora foi possível instalar e funcionar em 2025, mas mais vale tarde que nunca. O objetivo da Comissão foi avaliar e analisar como é que estava a questão do bem-estar animal em São João da Madeira e recolher informações, recolher propostas dos intervenientes nesta área. Nós assim fizemos 2 reuniões, uma com a provedora municipal e a veterinária municipal e outra com as associações que existem em São João da Madeira, que são a AVCA, Focinhos Unidos, Oficinas Entre Gatos, a ANI São João e a Juntos e Livres. Queria agradecer a todos os que vieram, a todas as que vieram a esta comissão, ninguém faltou e toda a gente participou com propostas interessantes. Queria dizer que das 2 reuniões foi dito que a Câmara tem um papel importante nas propostas e nas respostas que dá nesta área.
não existia esta resposta em São João da Madeira e agora existe. No entanto, há coisas a corrigir, há coisas a melhorar e foi isso que nós levantamos, fizemos o levantamento das propostas que nos pareceram mais interessantes e criamos uma recomendação com 13 propostas. Antes de passar a essas 13 propostas, no entanto, eu queria falar aqui de algumas coisas que foram ditas nas reuniões e que não estão nas recomendações, mas que poderão servir de inspiração para a Câmara no futuro melhorar a sua resposta nesta área. Uma tem a ver com as esterilizações. Nós, em matéria de esterilizações, estamos dependentes do canil intermunicipal e da Clínica das Termas. Foi-nos dito e temos essa sensação que a ideia, e era mais fácil, mais eficiente e melhor para todos, que esta dependência fosse decrescente e que passássemos, quer dizer, no ideal seria a Câmara responder com resposta própria, não é? A própria Câmara fazer as esterilizações. Como isso não é possível, falaram em avaliar a possibilidade de fazer um protocolo com o Hospital Veterinário das Travessas, que é o que tem mais capacidade para fazer as esterilizações com todos os cuidados e todos os momentos que são precisos, o recobro, etc. Outra situação foi o levantamento de dados. Tanto numa reunião como noutra se falou da mesma coisa, que contabilizar o número de animais existentes no Concelho era importante, porque nós falamos a Câmara tem alguns números, por exemplo, o número de esterilizações em 2024 são 309. Isto parece-nos bom, porque de ano para ano aumentam as esterilizações e comparado com o que existia antes, que era nada, é ótimo, não é? Mas não sabemos se está a ser suficiente. Aquilo que nos parece é que não está a ser suficiente. No entanto, não temos números para afirmar, para fazer esta afirmação. Por isso, seria bom pensar numa forma de... Até porque era mais fácil depois a eficácia da aplicação e criação de políticas de bem-estar animal teria um outro relevo. Outro assunto que foi falado é o cheque veterinário, que é gerido pela Junta de Freguesia. O que nos foi transmitido é que ele não funciona. E aquilo que era preciso era rever esse programa, dinamizá-lo, geri-lo de outra maneira. E, por último, uma outra questão que nos falaram, que também nunca tinha pensado nisso, tem a ver com o fogo de artifício. Adotar fogo de artifício silencioso em celebrações públicas. Pelo que sei, só há uma experiência assim em Portugal, que foi feita agora em 2024, na passagem de ano, na Quarteira, no município de Loulé. Eles adotaram o fogo de artifício silencioso. Isto é importante não só para os animais, mas também para crianças, idosos e pessoas com perturbações sensoriais. Este barulho do fogo perturba bastante. Passava agora, então, a ler as 13 propostas que estão nesta recomendação. Então, a primeira é o reforço do programa SED. O programa SED é o programa de captura, esterilização e devolução, que está em vigor em São João da Madeira, mas que parece claro, mesmo não havendo os números, porque mesmo as associações também não têm números para nos dar, há gatos que não estão a ser esterilizados e por isso é preciso alargar e reforçar este programa. Uma segunda proposta era a criação de um gatil municipal. Já temos um canil e parece que é necessário um gatil. A terceira proposta, a criação de um parque de matilhas municipal, foi muito discutido na Comissão, o parque de matilhas para cães errantes, porque, mais uma vez, num canil intermunicipal, existe um parque de matilhas que foi construído recentemente, mas que primeiro abrange 5 municípios, o que é insuficiente. Tem um limite para 100 cães e, pelo que sabemos, pelo que nos foi dito,
não reúne as condições para um verdadeiro parque de matilhas. Por isso, seria de estudar a possibilidade de fazer de criar um parque de matilhas municipal num sítio arborizado, com natureza, onde os animais se sentissem à vontade para estarem, para estarem longe da rua, mas em ambiente que fosse de bem-estar. Depois, o número 4, a revisão das condições de acesso do regulamento do Programa de Apoio à Esterilização de Cães e Gatos. Esta proposta já foi aqui falada em 2022, aliás, foi aprovada analisar as condições de acesso, porque aquilo que as pessoas sabem, as pessoas que estão ligadas a esta área, é que as pessoas carenciadas que têm animais de estimação não têm apoio. O apoio que existe da Câmara não chega a essas pessoas. Por isso é necessário, e isto é urgente, atualizar as condições de acesso. Depois, a promoção de cursos de formação para cuidadoras e forças policiais, porque parece que há depois aqui uma confusão, quando um animal é encontrado atropelado, o que fazer, quem chamar, como atuar. A proposta 6, dotar as colónias de gatos de sinalética oficial. Em São João da Madeira existem 47 colónias, mas realmente não estão sinalizadas e, pelos vistos, provoca alguns constrangimentos entre as pessoas que estão a gerir essas colónias e, então, seria bom ter uma sinalética. A proposta número 7, a instalação de comedouros e bebedouros públicos. Acho que isto é uma proposta já muito antiga das associações e ainda não está a funcionar. Depois, número 8, as ações de sensibilização para a colocação do microchip. É uma das ações que contribui para saber o número de animais que existem na cidade. Pronto. A número 9, apoio à adoção responsável e campanhas de sensibilização. A Câmara já faz isto, mas seria de alargar. Depois, a melhoria das infraestruturas do gabinete médico veterinário. Isto foi unânime, aquele gabinete não tem condições nenhumas, aquilo não faz jus ao trabalho que até é lá feito. Sinalizar o local do gabinete médico veterinário com outdoor informativo sobre vacinas, colocação de microchip, pressário, adoções, o programa sede com esterilizações gratuitas, as colónias, os contactos de associações e outras informações úteis. Isto acho que deveria estar onde está o gabinete médico-veterinário, porque aquilo que eu sei pessoalmente e as pessoas que estão envolvidas também, e nós na Comissão também chegamos a essa conclusão, ninguém sabe o que fazer, nem onde está, nem onde está a veterinária, nem onde vão buscar informação. Depois, dotar o Serviço da Veterinária Municipal de um veículo devidamente identificado, com a divulgação do programa SED de forma apelativa, além de outras informações úteis referentes ao bem-estar animal. Também nos pareceu uma proposta útil, até porque se a veterinária andasse, a veterinária ou outro elemento do gabinete, com um veículo pela cidade, todos ficariam a conhecer, primeiro, que há uma resposta nesta área em São João da Madeira, e depois poderia falar diretamente com as pessoas, informar, acho que seria útil. E nesta área, não sei se todos sabem, mas faz-se muito transporte de animais nos carros pessoais das cuidadoras, da veterinária, anda toda a gente de carro com os animais e às vezes não nas melhores condições de segurança. Senhora Deputada, por favor, conclua. Já está no fim. A 13ª proposta é que a Câmara se associe à Junta de Freguesia de São João da Madeira para que esta, no âmbito das suas competências próprias atribuídas por lei, promova uma ação de divulgação e sensibilização para o registro e licenciamento de canídeos e gatídeos. E aqui esta proposta seria importante também para, mais uma vez, sabermos qual é a nossa população animal em São João da Madeira. E só uma curiosidade, que com esta comissão eu fiquei a saber, e as outras pessoas também, que nós temos também 35 cuidadoras informais, e de todas estas pessoas que existem nas associações, veterinária, provedora,
são tudo mulheres. Neste universo só existem 2 homens. Essa é só uma constatação, não sei o que é que isto significa, mas é estranho. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia tem a palavra. Sra. Presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Eu venho aqui pedir apenas um esclarecimento ao membro da Assembleia Municipal EVA, que é tentar perceber o que é que funciona mal no cheque veterinário. Eu acho que seria muito útil para a Junta de Freguesia ter esse feedback, mas, e antes de terminar o pedido de esclarecimento, acrescento e dou nota que o cheque veterinário viu a sua verba aumentar em 50% do mandato anterior para este mandato, e ao dia de hoje, que é dia 7 de maio, a verba está esgotada. Portanto, nós esgotámos a verba que tínhamos prevista para este ano e que, por sinal, é 50% maior do que a verba do anterior mandato, está esgotada. Portanto, hoje emitimos um cheque veterinário que esgotou a verba que estava disponível para este ano. Portanto, é óbvio que acredito que possam haver algumas falhas, mas mais importante do que perceber que o cheque funciona mal ou que não funciona, até acho que foi isso que foi dito, era perceber porquê e o que é que está a falhar, sob pena de terem que corrigir o relatório. Ainda bem que quem deu esse contributo não disse que o Presidente de Junta que era um assassino, porque senão no relatório poderia vir que o Presidente de Junta é um assassino, a Comissão concluiu. E, portanto, eu acho que era muito útil para a Comissão, para o esclarecimento e para a melhoria das condições dos animais no nosso Conselho, na nossa freguesia, percebermos o que é que não está a funcionar bem no cheque veterinário. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se a deputada Eva Braga pretende dar este esclarecimento. Acho que não foi nesse sentido tão violento como o Sr. Presidente da Junta está a dizer. Aquilo que nos foi transmitido, tanto pela provedora veterinária e associações, era que o cheque veterinário não estava a ser aplicado da melhor maneira. Não foi só uma. Não sei, toda a gente concordou que ele não estava a ser... Houve uma pessoa que disse isso. E toda a gente concordou que não estava a ser bem aplicado. E então, é por isso que isto está escrito assim. Eu não lhe sei dizer os pormenores, porque eu não conheço o cheque veterinário sequer, nem como ele funciona. Foi por isso que contactamos as pessoas para ver o que é que funcionava mal. E uma das coisas foi o cheque veterinário. Não é só... Falaram em melhoramentos, falaram até que... já tinha funcionado melhor, não sei do que está a falar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à deputada Rita Mendes. É assim, eu penso que houve aqui alguma confusão, porque fiquei com a sensação que a deputada Eva não estava a apresentar as conclusões do relatório, ou estaria a apresentar as conclusões do relatório, mas misturado com a sua própria intervenção, com a intervenção do Bloco de Esquerda. Na minha opinião, a apresentação do relatório deveria ser independente e depois teríamos tempo para fazermos as nossas próprias intervenções. Nós ouvimos as entidades, ouvimos as associações, ouvimos essa questão do cheque veterinário, ouvimos uma série de coisas que estão plasmadas no relatório, que os seus deputados tiveram acesso a ele, e depois nós, Comissão, determinou um número de recomendações que trazemos aqui. Portanto, eu acho que inicialmente deveríamos ter-nos remetido única e simplesmente à apresentação daquilo que está no relatório. E depois cada qual faria a sua intervenção. Aquilo que eu senti foi que houve aqui uma certa mistura daquilo de que são os resultados do relatório e daquilo que são as opiniões do Bloco de Esquerda. E, portanto, se calhar fazia sentido
pronto, lermos aquilo que está, pelo menos a última parte do relatório, e então remeter-nos para aquilo que lá está. Em relação àquilo que lá está, há duas questões que eu queria chamar a atenção. Uma delas é que acho que para nós é importante e recomendamos também, enquanto CDU, que os serviços sejam céleres, muito céleres, na recolha dos animais, nomeadamente os cães, para que se evitem acidentes e porque nesta questão está em causa não só o bem-estar das populações, não é? Porque eles podem atacar as pessoas, podem provocar acidentes de viação, quer dizer, há um sem número de coisas que pode acontecer, mas também para o bem-estar do próprio animal. Acho que isto é importante salvaguardar. Por outro lado, os comedouros e os bebedouros públicos, na nossa opinião, não devem estar propriamente na via pública, nem sei se a lei o permite. Pronto, isto também por uma questão de salubridade, não é? Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? A deputada Raquel tem a palavra. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, estimadas e estimados vereadores, caros e caras deputadas, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Comunicação Social, munícipes, boa noite a todas e a todos. É com imenso prazer que hoje intervenho na nossa sessão para abordar um tema que me é muito caro, o bem-estar animal. Esta causa, infelizmente, continua a viver presa a um ciclo de altos e baixos, como se apenas interessasse quando é tendência de estação. Quando algo choca ou emociona, todos querem saber. Mas passado o impacto, reina o silêncio, os animais voltam a ser invisíveis. E agora, porque está muito na moda fazer isto nos discursos políticos, eu queria dizer-vos: sensibilidade, ZIG. Indiferença, ZAG. Ética, ZIG. Eleitoralismo, ZAG. Democracia, ZIG. Populismo, ZAG. E nestes zigue-zagues políticos que ditam os nossos dias, em que mais parece que há um retrocesso nos próprios direitos humanos, é fácil compreender quão em risco estão os direitos daqueles que não têm voz. Mas gostaria de hoje despertar o vosso interesse e apelar a que não permitam que a proteção animal continue a ser bandeira de ocasião, içada apenas quando convém, quando dá boa imagem ou mesmo quando serve para conquistar votos. Este não é, nem pode ser um tema acessório. É um reflexo da nossa humanidade, da ética com que construímos uma sociedade justa e empática. Não permitamos que os direitos dos animais fiquem subordinados à agência mediática ou à vontade política momentânea. Um animal não sofre menos porque o tema passou de moda, os animais de rua não têm menos fome porque já ninguém partilha apelos nas redes sociais, um gato maltratado não sente menos dor porque a sua imagem não viralizou. Precisamos de constância e de compromisso. Reconheço, e é justo fazê-lo, que a Câmara Municipal de São João da Madeira tem dado passos muito importantes ao longo dos últimos anos e com este Executivo. O término da construção do albergue municipal, o incentivo à adoção responsável, a colaboração com associações locais, a promoção de campanha de sensibilização e esterilização, são medidas que merecem elogio e respeito, revelam consciência, responsabilidade e vontade política. E já agora, Sr. Presidente da Junta de Freguesia também, eu que conheço bem o cheque veterinário municipal porque assisti ao seu nascimento, ele funciona. Obviamente, para quem vive no terreno, o muito parece sempre quase nada, e a esta causa está sempre a faltar tanto. Há, claro, sempre mais a fazer. É possível fazer mais para mitigar os maus tratos, é possível investir mais na formação social, é preciso reforçar a fiscalização. É possível investir mais na educação das gerações vindouras, mais boxes. Houvera no albergue, mais cães errantes podiam ser socializados. Tivéssemos um gatilho, veríamos menos colónias perecer nas ruas. Sabemos, ainda há muito para fazer, mas São João da Madeira já foi pioneiro nestes últimos anos em algumas matérias desta área. Continuemos a ser ambiciosos, e apelo ao Sr. Presidente em particular, e a querer fazer mais por aqueles que nada nos dão em troca. É o maior exemplo de abnegação. Ao Executivo, bem-aja pelo que foi feito
E deixo-vos o repto de manterem a coragem política para fazerem sempre mais e melhor. Não deixem esta causa adormecer entre interesses maiores ou mais populares quando este não está em voga. Que a proteção animal nunca seja tratada como uma moda passageira, façamos dela uma política de Estado local, transversal e inabalável. Aos membros da Comissão Municipal da Proteção Animal, bem-ajam. Bem-ajam por terem ouvido as associações, por terem escutado a partir da primeira pessoa, tanto a veterinária municipal como a provedora dos animais, e como diz o outro, keep up the good work. Porém, eu estou atenta e apelo a que ninguém desta comissão se aproprie da causa para angariar votos. O bem-estar animal não é ferramenta de marketing eleitoral. A apropriação não é senão a instrumentalização do sofrimento e a traição da essência do respeito pelos animais não humanos. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à deputada Eva Braga. Queria só explicar que aquilo que eu disse é exatamente tudo o que está no relatório. Não disse nada em nome exclusivo do Bloco de Esquerda. Agora, isto é um documento político, é verdade. Isto não é só uma fotocópia de uma composição feita sem ideologia e sem política. Isto é política. E aqui todos têm o relatório e todos podem ver que na parte da reunião com as associações, sim, com as associações, nas propostas que elas deixaram, uma delas é a dinamização do programa cheque veterinário gerido pela Junta de Freguesia, baseado em experiências anteriores bem-sucedidas. Pronto, eu só transmiti aquilo que nos disseram. É verdade que as propostas que a Comissão fez são aquelas 13, não têm a ver com as outras, mas foi o que eu disse, que podem ler o relatório todo para saber o que as pessoas pensam. É só informação, não tem nada a ver com outra coisa que não está aqui. Não disse nada do que não está no relatório. Está tudo escrito no relatório e tudo o que está no relatório foi aquilo que as pessoas nos transmitiram. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao deputado Leonardo Martins. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas eventualmente soltas e desorganizadas que surgiram durante as intervenções. Mas antes disso, a primeira palavra sobre este assunto tem mesmo de ser para as pessoas que trabalham no terreno na causa animal, com quem nós reunimos numa reunião conjunta com as associações e longa, e que podemos constatar a sua paixão e o carinho que elas, porque eram todas mulheres, têm pela causa animal. E, de facto, como existe noutras áreas, no desporto, na cultura, a nossa cidade é mesmo uma cidade muito melhor com estas pessoas e com a forma empenhada e abnegada com que se dedicam, neste caso, à causa animal. E, portanto, a primeira palavra do Partido Socialista só poderia ser mesmo para quem se dedica a esta causa. E que nos deram alguns contributos, naturalmente, e aquela que é a sua visão sobre a causa animal. Como acontece em todos os assuntos, há diversas opiniões sobre o mesmo assunto. E foi isso que aconteceu e que é natural quando 4 forças políticas reúnem com 5 ou 6 associações. O trabalho da nossa comissão foi um trabalho muito importante, que foi o trabalho de sintetizar, o trabalho de perceber de onde é que nós partimos, onde é que nós estamos e onde é que nós, daqui a alguns anos, gostaríamos de estar no bem-estar animal, mas foi também o trabalho de expurgar algumas opiniões, alguns estados de alma e até opiniões dissonantes
ou que ao longo das nossas reuniões entendemos, cruzando as diversas opiniões, que não fariam sentido estar no relatório. Ora, e é aqui que eu tenho de concordar com a CDU, porque, de facto, a apresentação que foi feita do relatório foi um bocadinho confusa, porque destacou alguns pontos que não estão nas conclusões do relatório e não estão por alguma razão. E aqui, para quem nos está a ver lá em casa, sinto-me na obrigação, porque não tenho acesso ao relatório e ao documento, de esclarecer relativamente ao cheque veterinário, e fui rever as minhas notas, que tenho esse péssimo ou ótimo hábito, depende de apontar tudo de todas as reuniões onde estou, que foi referido por uma associação a questão do cheque veterinário. Depois tive a oportunidade de tentar, numa interpelação direta, perceber o porquê de não funcionar bem e não me foi dito. E é por isso que isso foi expurgado das conclusões do relatório, porque evidenciamos que, efetivamente, aquela opinião não se confirmava. Depois, é importante também aqui fazer um ponto de onde nós partimos relativamente à causa animal. Nós, quando começamos a ler o relatório, e a primeira reunião foi com a provedora municipal, que faz um trabalho notável, de agregação, é uma pessoa muito ponderada, e que nos deu a sua visão sobre aquele que tem sido o seu trabalho com o Executivo Municipal, e também com a veterinária municipal, que também nos deu a sua visão sobre o seu trabalho, neste caso profissional, e que nos deu dados muito relevantes e que nós gostaríamos aqui hoje de divulgar para o público lá em casa e que aqui nos acompanha. Nós, no ano de 2024, foram esterilizados 249 gatos e 60 cães. Nos anexos do relatório está esses dados desde 2019, não temos números anteriores a isso. A verdade é que em 2019 e anos anteriores não foram esterilizados gatos e foram esterilizados 6 cães. E, portanto, aqui conseguimos perceber que em 5 anos, de facto, foi feito um caminho, e muito bem feito, e esse é o ponto em que nós estamos agora, e naturalmente que temos de evoluir, e não vou estar aqui a discorrer naturalmente sobre todas as outras medidas que foram tomadas nesta área. O que aqui de facto importa, e como sintetizou bem no final a deputada Raquel Pires, é que este é um documento que nós, Pinho, e este é um documento que nós deixamos ao Executivo depois de fazermos um apanhado com as associações que trabalham no terreno e de fazermos o trabalho político, porque este é um relatório político, das medidas que nós entendemos que são ponderadas para este Executivo e os seguintes adotarem na causa animal. Ora, nós não esperamos que isso seja feito em meses ou durante o próximo ano. Estão aqui várias medidas, e isso foi mesmo transmitido às associações, que têm um impacto financeiro no orçamento da Câmara grande. E a resposta que nós sempre ouvimos destas associações é aquilo que nós queremos mesmo destacar. É com a boa vontade que nós sabemos que existe deste Executivo e com a boa vontade que existe das associações em colaborar. Contem connosco. Em que é preciso ajuda? Nós estamos aqui para ajudar. Ajudem-nos e nós ajudamos, e assim estamos todos em São João da Madeira a melhorar o bem-estar animal. E esta é, de facto, a melhor conclusão para aquilo que foi este trabalho entre todos os partidos, a coligação, o PSD, a representante do PSD e do CDS, naturalmente, da CDU, do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista. Sem estados de alma, sem outro tipo de interpretações e de conclusões, a não ser aquelas que estão na recomendação que formalmente é aquilo que esta Assembleia tem de aprovar, não é o relatório, é a recomendação, sabendo sempre de onde é que nós viemos, onde é que nós estamos e daqui a alguns anos onde é que nós gostaríamos de estar para sermos uma cidade que trata melhor os animais, neste caso os animais errantes ou os animais silvestres como nós queremos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não, mais alguém pretende intervir? Não? Então podemos passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Então este relatório está aprovado por unanimidade. O Sr. Presidente tem a palavra para o último ponto, apreciação e informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Sra. Presidente, como é habitual, remeto para a informação, que tem 25 páginas e é muito detalhada, e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada, Sr. Presidente. Alguém pretende intervir? A deputada Rita Mendes tem a palavra. Eu queria começar por dizer que o investimento no município não se vê pelos metros cúbicos de betão armado ou pelas grandes obras emblemáticas ou mediáticas, como quiserem. Nós queremos obra, é um facto, mas não é aquela obra para dar no olho, ou que tenha que dar no olho, e coisas assim, desses, como eu acabei de dizer, mediáticas. Nós queremos obra que tenha efetivamente impacto na vida das pessoas e que melhore realmente as suas vidas. Por outro lado, para servir bem as pessoas, ou servir bem as pessoas, implica muitas vezes ter mais pessoal a trabalhar e, com isso, mais custos precisamente com o pessoal. Isto é um facto e para nós, para servir bem as pessoas, é preciso investir em pessoal. Queria dar alguns exemplos daquilo que se calhar com mais pessoal podíamos ter feito, fazer de bom nesta cidade. No que diz respeito à mobilidade, o Centro Coordenador de Transportes, eu queria chamar a atenção para o facto de as escadas rolantes estarem desligadas, não sei se estão avariadas, mas estão desligadas. O quarto banho do piso superior está encerrado. Há falta de informação relativamente às caminhonetas e aos destinos. Há lá um painel digital, mas esse painel digital está sem informação relativa a isto. No que diz respeito à higiene, há realçar que o Centro Coordenador de Transportes está muito sujo. Nós entendemos que, se calhar, fazia sentido haver alguém de forma permanente a zelar por aquele espaço. Outra questão tem a ver com os passeios. Os passeios têm que ser circuláveis e reconhecemos que tem sido feito alguma coisa na cidade em relação a isso, mas queremos chamar a atenção ao passeio que existe na Rua dos Bombeiros Voluntários, junto à Santa Casa da Misericórdia, que é um passeio que está quase intransitável e que está muito perto de uma zona com o lar de idosos, que são utentes com mobilidade reduzida, e aquele passeio apresenta-se como um verdadeiro perigo. Para além disso, suponho que todos conhecem a Rua Valdevoga, que é a rua que vem da estação dos comboios, vai sair ali à zona do Orreiro, que é uma das ruas mais bonitas de São João da Madeira, quer seja no outono, quer seja na primavera, junto à linha de Valdevoga, que já devia ter sido revitalizada, mas que tem passeios que também não são circuláveis. Temos um bom exemplo que foi feito na Mourisca, que é aquele passadiço de madeira. Por que não aplicar na Rua do Valdevoga a boa solução que foi aplicada na Mourisca? Finalmente, em relação à habitação, nós reconhecemos que já foram dados muitos passos neste campo, temos essa consciência, mas o processo está a demorar muito, mesmo muito. Então nós voltamos a apelar e a desejar que se encontre uma solução, alguma solução para esta matéria. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há alguém que pretende intervir? Não. O Sr. Presidente tem a palavra. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer alguns pontos, começando pelo Centro Coordenador de Transportes. A empresa, a Câmara Municipal, o serviço de limpeza é feito por uma entidade contratada, que tem uma periodicidade para fazer a limpeza. Temos relatos de má utilização do equipamento, sobretudo das casas de banho, em que por vezes limpa-se e alguém vai lá e vandaliza. Isso tem acontecido. Para tentar mitigar esses problemas, a Câmara contratou um segurança que está no equipamento, que não tínhamos, e até há bem pouco tempo, e, portanto, tem
um vigilante, para além do funcionário da Câmara que já lá está, para tentar ultrapassar esses problemas. Relativamente à escada rolante, a escada rolante variou. Nós solicitamos já peritagens a 2 empresas e ambas concluíram que não há solução para a reparação da escada rolante. Não foi fácil que as empresas se deslocassem a São João da Madeira, sequer para fazer a avaliação. Foram feitas várias insistências nesse sentido. E, portanto, neste momento nós estamos a avaliar se descontinuamos aquele tipo de equipamento ou se investimos numa nova escada rolante ou se reativamos os elevadores que estão no local. Portanto, essa é uma decisão que vai ter que ser tomada. Eu creio que este assunto já foi abordado até também numa reunião da Câmara Municipal. Quanto ao passeio na Rua dos Bombeiros Voluntários, nós, no lado direito, no sentido de quem desce há pouco tempo, fizemos lá uma intervenção para reparar irregularidades no passeio e, portanto, vamos verificar a situação que refere para agir de imediato, porque, como é evidente, é uma zona de circulação de muitos idosos. Depois pedia que me indicasse exatamente o local para ver se nos serviços já está sinalizado e agendado. Relativamente à Rua do Val do Voga, essa rua tem passeios de um dos lados, ou seja, do lado que contigua com a linha férrea, não há um passeio de pedra ou de betuminoso, mas do outro lado há passeio. E, portanto, foi nessa circunstância que encontramos do lado que está urbanizado. Depois, essa rua, de facto, precisa também de uma intervenção, porque em algumas zonas as raízes das árvores estão a tornar-se salientes no pavimento e, portanto, nós temos de olhar para esse problema. Está prevista a pavimentação agora no processo? Está prevista. Aliás, portanto, naquele empréstimo que aqui aprovamos para as pavimentações, está prevista já aí uma intervenção. Porque justamente tem essas saliências que podem prejudicar a circulação. Relativamente à habitação, é como disse, no concurso da mobilidade. Relativamente à circulação, à habitação, é como disse, nós temos tido, lançamos já vários concursos que ficaram desertos. Isto é, o município fez tudo o que estava ao seu alcance. Adquiriu imóveis que foram financiados, contratou os projetistas, elaborou os projetos de reabilitação, candidatou os projetos de reabilitação ao financiamento, viu as candidaturas aprovadas, depois lançou os concursos no sentido de ter empreiteiros e não teve. Houve um caso em que já o concurso já foi lançado 2 vezes. Nós não desistimos e, portanto, estamos-nos a preparar para relançar a breve trecho pela 2ª vez o concurso de reabilitação e de reconversão para a habitação da Fábrica Vieira Araújo. Vamos aumentar significativamente o preço base. Esse processo ficou concluído na semana passada com a aprovação aqui do empréstimo. Esperemos agora atrair construtores para fazer essa obra e relativamente aos demais processos nós estamos a verificar em todos eles, enfim, na rua Oliveira Júnior ficou deserto,
na sede do Sporting ficou deserto, nos edifícios para a habitação da PSP ficou deserto, nos edifícios para a habitação da GNR ficou deserto, e, portanto, este fenómeno não está a acontecer só em São João da Madeira, está a acontecer noutros sítios. Ainda ontem era notícia de primeira página do JN que uma Câmara Municipal vai lançar um concurso para construir um mercado pela 4ª vez, não é? Está a acontecer nos concelhos vizinhos, está a acontecer em todo o país, e há dias falava com alguém do Governo que me dizia também que no Governo há imensas obras que estão a ficar desertas por todo o país. É um problema dramático. Nós, quando podemos subir o preço para tentar ser mais competitivos no mercado, subimos, mas todos temos também de compreender que há um limite a partir do qual já nós não podemos subir o preço, não é? Se não estamos a contribuir também. Há esse limite, porque há o limite do nosso próprio orçamento e há o limite da razoabilidade e da especulação, não é? E, portanto, estamos a fazer tudo aquilo que é possível, porque é um objetivo estratégico fundamental do nosso município, de facto, ter essa grande transformação na habitação em São João da Madeira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não havendo mais solicitação para intervenção, vamos fazer a leitura da minuta. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2025, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira, em segunda reunião da sessão ordinária iniciada em 30/4/2025, na sala de sessões, situada no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, para análise e deliberação dos pontos constantes da ordem de trabalhos. Ponto 3.9. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração das cláusulas 9ª e 10ª do caderno de encargos do concurso público para a concessão de exploração do imóvel denominado Palacete dos Condes Dias Garcia. A proposta foi aprovada por maioria, com 12 votos a favor do PS, 8 votos a favor da coligação Melhor Cidade do País, 1 voto a favor da CDU e 1 voto contra do Bloco de Esquerda. Ponto 3.10. A apresentação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre o Conselho Municipal de Saúde de São João da Madeira, aprovação de regimento. A proposta foi aprovada por maioria, com 12 votos a favor do PS, 8 votos a favor da coligação Melhor Cidade do País, 1 voto a favor do Bloco de Esquerda e uma abstenção da CDU. Ponto 3.11. Apreciação e votação do relatório da Comissão Municipal para o acompanhamento da questão do bem-estar animal. A proposta foi aprovada por unanimidade. 3.12. A apresentação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea C do número 2 do artigo 25º da Lei de 75/2013, de 12 de setembro. A informação foi apreciada e discutida. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Está então posta à discussão. Alguém pretende intervir? Não? Então, quem vota contra? Quem se abstém? A minuta está aprovada por unanimidade. Desejo-vos uma boa noite e um bom resto de fim de semana.